Salve, povo do Growth. Boa noite, tudo bem? Todo mundo animado aí, segundona. Boa noite, pessoal. Agora sim. Fim de mês, começo de outro, é isso. Pessoal de vendas vai estar ainda queimando o último carvão, né? Para fechar meta. Depende do seu segmento aí, vai até meia-noite para bater a meta, né? Eu já passei madrugada fechando pedido, contrato de tecnologia, até meia-noite está valendo, e depende do caso, quando tinha empresa de tecnologia envolvida e era em São Francisco, né? Então tinha, às vezes, 6 horas de fuso e até 6 da manhã valia aqui, porque era meia-noite e era contado no prazo da empresa oficial lá. Quem vive de vendas é uma aventura, né, gente? Muito bom. E aí, pessoal? Animados para uma nova semana? Já está fechando aqueles minutinhos iniciais. Então eu vou compartilhar a minha tela aqui. Vamos lá, gente. Hoje, felizmente, eu consegui configurar aqui, estou vendo o chat. Então, quem tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, alguma sugestão, procurar responder rapidinho. Sempre, galera, o que é
mesmo a gente já tendo passado uns minutinhos, é bom a gente dar esse espaço, né? Quem ficou com alguma dúvida da semana passada, alguma interação no grupo, algo que você, especialmente o que a gente acredita que traz bastante valor para todo mundo, é assim, alguns dos conceitos que a gente trouxe aqui, uma ideia, uma ferramenta, uma sugestão mesmo, você foi implementar, deu certo, ou teve algum desafio na hora de pôr em prática no seu negócio, trouxe o resultado, ou ao contrário, pô, Ale, cara, não funcionou não. Então, será que faltou alguma coisinha? Será que talvez não é a ferramenta ideal para o seu negócio ou para o seu momento? Beleza? Paulo Rogelani, tem algum recadinho inicial hoje ou podemos decolar o foguete? Tá me ouvindo? Acho que meu fone está com problema. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem, tô ouvindo claro. Tive um fone aqui que de hoje que eu estou falando e eu não tava, acho que realmente o fone está ruim. Não, assim, já de costume mesmo a gente vai enviar, né? Só para reforçar os três links aí, que é o de frequência, da mentoria e do certificado, viu? Só para reforçar essa questão mesmo do pessoal assinar, que eu percebo que a lista de frequência, poucas pessoas estão assinando, gente, é importante mesmo para a gente, porque a gente presta conta, né, dos participantes, então é preciso que vocês assinem a frequência, certo? Não mais só isso, Alê, viu? Ótima aula para você, estou aqui, qualquer coisa. Legal, obrigado. Só reforçando esse recado da Rogelane, pessoal, o Senac, vocês sabem, é uma entidade regulamentada, como ela disse, tem prestação de contas, e a gente precisa demonstrar essa presença, essa frequência de vocês, para poder continuar oferecendo de forma gratuita esse tipo de treinamento, esse tipo de programa, tá? Então é importante para a gente. É uma forma que o Senac e o Sebrae têm de medir se está sendo útil. Então, quanto mais pessoas tiverem, maior é o impacto que a gente está causando, né? Que a iniciativa, o intuito desse programa, de causar um impacto real, ajudar a economia, ajudar os empresários, vocês, guerreiros e guerreiras empreendedores. Então, a gente pede esse compromisso de vocês de preencher a lista lá, né? Aí fica mais fácil para a gente continuar seguindo com o programa, e tem próximos níveis, a gente vai poder fazer bastante diferença no negócio de vocês, gerar empregos, ajudar o país e todos nós, beleza? Então vamos lá, galera. O que a gente vai falar hoje? Tá? Multiplica o seu faturamento usando dados. Primeira coisa que a gente vai falar, quem aqui, depende do negócio de vocês, está um pouco mais, um pouco menos perto desse universo da tecnologia, desse universo de dados, ferramentas, plataformas, né? Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é o seguinte: não tenham medo. Vamos desmistificar essa coisa dos dados, é difícil, é caro, é só para grande empresa. Nada disso, tá, pessoal? Quando a gente fala em plataformas, analytics, ferramentas, CRM, tudo isso é muito mais um conceito, e como a gente sempre fala aqui, é muito mais uma questão de atitude, de mentalidade, do que de investimento, seja financeiro, seja em plataformas, ferramentas de tecnologia. O grande investimento que tem que ser feito nesse caso é de tempo, é a sua energia, a sua dedicação para isso, né? E o fato de vocês estarem aqui numa segunda-feira à noite, algumas quartas à noite, algumas quartas, 8 da manhã, já mostra que vocês são diferenciados, né? Que tem esse comprometimento, vocês têm esse nível extra de dedicação com os seus negócios, com o seu sucesso, que é fundamental. Eu diria que talvez é o componente mais importante, né? Vamos colocar assim, existe algumas pessoas, alguns negócios de líderes, donos, fundadores, equipes que são super comprometidos, que talvez não tenham tido o máximo sucesso. Agora, não existe nenhum negócio que teve sucesso que não tem um alto nível de comprometimento, de dedicação. Então, no mínimo, a gente está aqui
no caminho certo, né? Ajudando a nossa sorte. Beleza? Vamos lá para o conceito de dados. Vou dar um exemplo, gente, para deixar o recado aqui dessa coisa de desmistificar, tá bom? A gente pode olhar, e aí eu falo para vocês o seguinte, ó, dá uma olhada nisso aqui. São plataformas, né, de tecnologia, por exemplo, um CRM, aqui são prints, né, de tela, de dashboards de analytics, de análise de dados, para você ter evolução no funil de vendas, performance de mídia, qual conteúdo teve um melhor retorno, cards, cada um dessas informações aqui tá borrado de propósito, né? São informações que a gente não pode... Elas indicam a evolução dentro de um funil de vendas, tá? Gente, só lembrando, quem puder, por favor, deixe o seu microfone em mudo para não gerar esse eco, senão fica muito ruim para a gente e aí a gente não consegue entender vocês também. Então, existe todo um nível de sofisticação que a gente pode chegar em análise de dados nas plataformas, mas o primeiro grande exemplo, e todos vocês aí talvez consigam se identificar em algum desse contexto, o primeiro grande exemplo de CRM, plataforma de relacionamento e tomada de decisão de negócios baseada em dados, sabe o que foi, pessoal? Isso aqui, ó. Talvez não dê para ver muito bem por causa do fundo de tela aqui, mas eu estou falando disso aqui, ó. Exatamente uma cadernetinha, que é aquela vendinha de antigamente, que tinha no seu bairro, perto da casa da sua avó. O seu Zé, a Dona Maria, anotavam, né, a sua conta da semana ou do mês, e ali, a vizinha tal comprou aqui pão, leite, café, ela compra isso. Isso é uma forma de análise de dados. Esse eu sempre falo nas palestras, nas aulas, é o primeiro CRM da história, né? Hoje tem plataformas modernas, sofisticadas, Salesforce, RD Station, HubSpot e tantas outras, né? Mas uma simples cadernetinha faz esse papel. Então, ali, o dono da vendinha, ele olhava, olha, esse meu cliente, ele compra, ele vem toda terça, ele vem terça e quinta, e ele compra leite, suco, água, pão, Coca-Cola, doce, enfim. E ele sabia, de uma forma ainda, muitas vezes, inconsciente, mas ele gerenciava, então ele sabia as compras que ele tinha que fazer, quando aquele cliente entrava, ele já sabia mais ou menos o tamanho da compra, como aquele cliente pagava, se um atrasava, e aí ele põe um pouquinho mais no preço. Enfim, vocês vão ver que não é diferente o conceito do que muitas empresas grandes e conhecidas por estarem na vanguarda de análise de dados, de ter seus negócios orientados por dados, não só marketing, fazem hoje. É um conceito muito parecido, tá? Na essência. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer? Hoje é comum, né? A gente ouvir dados são o novo petróleo. Você basta clicar em qualquer link, qualquer mídia de negócio, seja um veículo tipo Valor Econômico, Exame, seja mídias sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, né? E você vai ver que se fala muito, né? Dados são o novo petróleo. Analytics, data-driven, modelos de tomada de decisão baseado em dados. Então, tudo isso procura tirar o quê da equação? A cena é mais ou menos essa aqui, ó. Quem estiver me vendo, quem já participou de alguma reunião de negócios, seja com cliente, seja com a sua equipe, às vezes com um fornecedor, ou às vezes um parceiro de negócios que você tenha, né? Então você precisa, às vezes, eu acho isso, não, eu acho aquilo, não, eu tenho essa ideia, não, olha, a minha experiência, ao contrário, ela diz mais ou menos isso aqui. Ou seja, o que a gente faz quando traz o dado
a informação. Tem algumas frases que são famosas nesse meio, então que assim, dados ganham de opiniões. Se você não tem dados, você é só mais uma pessoa com opiniões. Tem uma que eu gosto muito que diz assim, na nota de dólar nos Estados Unidos, né, nas notas em cima, está escrito assim, "In God we trust", né, que significa confiamos em Deus. E a partir disso, imagina, um negócio que todo americano, desde criança, vê, porque está na nota do dinheiro deles. E tem uma frase que diz assim, "In God we trust, everyone else must bring data", que significa, a gente confia em Deus, todos os outros precisam trazer dados para uma conversa. De negócios, é claro, não estou falando aqui de situações familiares, de amizade, muito menos, né, assuntos polêmicos como futebol, política, religião e outros aqui, típicos do nosso Brasil. Tá bom? Então, a ideia de você ter dados, imagine o seguinte, alguém que é uma pessoa técnica, ela é de tecnologia, ela é programadora, ou ela é técnica no nível de manutenção, é um técnico de equipamentos hospitalares, ou é um técnico em eletricidade, não, eletricista. Exceto características peculiares da personalidade da pessoa, as pessoas técnicas tendem a ter um comportamento mais exato. Não por acaso se diz, né, nas faculdades, na educação, as áreas de exatas, de humanas. Então, imagina que você está numa reunião decidindo o que fazer. Você tem um sócio que é técnico e você é da área de negócios. Ou ao contrário, tá? Aquilo que fizer sentido para você. E aí vocês estão decidindo o que fazer, uma reunião de planejamento estratégico, reunião do ano, vocês estão decidindo o que fazer para crescer o negócio. Que é o que a gente faz aqui, né? Então a gente quer crescer faturamento, a gente quer crescer receita, a gente quer crescer lucro, não necessariamente crescer estrutura ou equipe, embora isso possa acontecer também. E aí, a pessoa de negócios tende, lembrando, a gente não está cravando aqui uma regra que é assim em todo negócio, todas as vezes, mas uma pessoa de negócios tende a olhar para fora da empresa. Ela vai olhar para o mercado, para os clientes, para os concorrentes, né, para entender como é que é a empresa dela, seja uma loja, uma consultoria, uma indústria, uma prestação de serviços, como é que ela se posiciona nesse mercado para ocupar seu espaço. A pessoa técnica, embora os dois sejam sócios, tende a olhar para dentro da empresa. Então ela vai olhar, a gente, se vender o dobro, eu consigo entregar? Eu tenho estoque, eu tenho fornecedor, eu tenho matéria-prima, eu tenho equipe, eu tenho capacidade de produção, eu tenho logística para conseguir entregar todo esse volume. Então, são visões que muitas vezes são antagônicas. Elas entram em conflito. E o que acontece quando existe um conflito? Também falando em padrão, não quer dizer que seja uma regra engessada. O que acontece é que tende a postergar uma decisão. Quando não se toma uma decisão, muitas vezes uma ação fica postergada. E aí ninguém faz nada. E aí segue acontecendo o que acontece normalmente, que em muitos casos, depende do perfil da empresa, é nada. Então, ninguém decide, ninguém faz nada. Continua se fazendo o que se faz, ou até aquilo para muitas vezes. Onde eu quero chegar, gente? A opinião da pessoa técnica tende a ser uma opinião que bloqueia, ou pelo menos coloca um obstáculo temporário ou uma dificuldade num processo de crescimento. A opinião de alguém de negócios, normalmente é ao contrário. E às vezes, quando se erra a dose, pode causar um problema. Os dois, tá? Os dois pontos de vista. Então, se uma pessoa técnica, vamos dizer que você tem um sócio que é encarregado da produção, e aí ele está com medo que não vai dar para entregar, e ele começa a bloquear novas vendas. Eu já vivi uma situação assim, em consultoria. E aí, o que acontece? O gestor, de repente, ele olha e fala, se eu não posso vender, talvez eu vou diminuir a minha equipe de vendas. Ou talvez eu vou diminuir o meu investimento em marketing, na geração de novas oportunidades de negócio.
Aí o que acontece? A produção, em alguns casos, é comum a gente ver isso em indústria automotiva, né? Ah, tá vendendo pouco, subiu o imposto do carro, não sei o quê, ou o dólar. A Volkswagen deu férias coletivas. Ou em situações mais graves, né? A Ford, por exemplo, decidiu sair do Brasil, que não é um ambiente favorável para negócios. Enfim, pode tomar uma decisão. Aí o que o gestor faz? Ele diminui a equipe de vendas, diminui o investimento em marketing. O que acontece? Diminui a demanda. Teoria parece uma decisão acertada, porque a área de produção, entrega, logística consegue cumprir os pedidos, as entregas. Só que aí o que acontece? Se não tiver sido muito bem orquestrado, muito bem estruturado tudo isso, o problema muda de lado. Acontece que a empresa agora não tem vendas e tem produção. Tem, às vezes, equipe, estoque, matéria-prima, sem ter a demanda que foi interrompida num momento de desespero, de uma tomada de decisão baseada em opinião, baseada em achismo. Mesma coisa pode ocorrer ao contrário. Às vezes a opinião do gestor comercial tem mais valor, ou porque ele é um acionista maior, ou porque ele é um sócio mais antigo, ou porque é filho do dono, enfim, tem muitos, né, cenários possíveis. Aí ele fala, não, vamos enfiar o pé nas vendas, bota mais dinheiro aí de marketing, contrata mais vendedor, vamos acelerar porque nós estamos crescendo. Aí a empresa começa a não conseguir cumprir os seus contratos, os seus compromissos. Gera um problema de relacionamento com o cliente, às vezes grave, pode ter multas de atraso ou de não cumprimento, né, de algumas entregas. Aí o problema passa a ser o contrário. E agora? Então, gente, como que a gente, de uma forma profissional, de uma forma racional, coerente, a gente organiza isso? Com dados, informações. São nada mais que informações. Ou seja, ao invés de fazer o que um acha, o que o outro acha, vamos olhar. Como está o mercado? Pô, que indicadores a gente tem que sugerem, que recomendam uma ação da nossa empresa mais orientada para vendas? Ao contrário, que indicadores sugerem uma ação um pouco mais cautelosa? Sabe? E aí tem muitos fatores, né? Se você tem, por exemplo, matéria-prima que você compra em dólar, e aí tem indicadores confiáveis de que o dólar vai subir. Será que é hora de você vender ou de comprar? Talvez, se você tiver capacidade financeira, vale a pena você comprar matéria-prima com o dólar mais barato e vender um pouco depois, quando ele estiver mais caro. Isso pode impactar positivamente a sua margem. Mesmo se você tiver estoque, ao invés de você ser agressivo numa campanha de vendas, de novo, se a empresa tiver fôlego, fluxo financeiro para suportar isso, ela pode reduzir a demanda naquele momento e deixar para vender 1, 2, 3, 6 meses depois, quando o dólar tiver um impacto sobre o preço, e aí ela vai melhorar suas margens, o seu lucro. Como é que a gente consegue tomar esse tipo de decisão? Com dados, com informações, né? Eu preciso ter dados confiáveis. Como a gente faz isso? É o que a gente vai ver agora, tá, pessoal? Quais são as fases de uma jornada? E quando eu digo uma jornada, é a tomada de decisão baseada em dados, tá bom? Então, lembrando, se em algum momento parecer algo um pouco complexo, não se assustem, porque é muito simples e vai ficar claro isso daqui a pouquinho, tá? A primeira etapa de uma jornada de dados é coletar. Né? Então, ou eu já fiz essa etapa em algum momento e eu sei quais são, onde estão, como estão organizados meus dados, ou se eu não tenho o hábito, se eu não tenho o histórico de trabalhar orientado por dados, eu preciso em algum momento fazer essa coleta. Como que eu faço isso? Uma empresa de grande porte, multinacional, com muita informação, geralmente ela vai partir para a sua área de tecnologia, sua área de sistemas, a sua área de informática, depende do nome que a empresa der,
ela vai partir para uma integração. Eu tenho dados que estão no meu ERP, eu tenho dados que estão no meu CRM, eu tenho dados que estão numa nuvem qualquer, mas não estão estruturados. Então, tem uma série de demandas associadas a plataformas de tecnologia. Lê, mas a gente está aqui no programa de growth do Senac e Sebrae para pequenos empresários da Bahia. Nossa realidade é outra. Muito bem, então como é que a gente faz isso? Lembra do que eu mostrei aqui, falando qual foi o primeiro CRM da história, o caderninho, a cadernetinha da vendinha? É isso aí. Como é que você vai trabalhar com dados se você não tem os dados? Vamos buscar esses dados. Você pode não ter o olhar, você pode não ter pego a lupa e foi lá olhar os seus dados, mas eles estão lá. Então, por exemplo, últimos 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, de quando você tem registros. Eu não tenho registro, eu não faço... mas você emite nota fiscal? Para emitir a nota fiscal, você precisou dos dados de faturamento daquele cliente. A nota fiscal, ela tem uma riqueza enorme de informações para você usar ali de forma estratégica. Então, por exemplo, você pode olhar numa nota fiscal. Depende do sistema que você usa, se é eletrônica, se é impressa, se é de talão, se é aquele recibinho, ou nota ao consumidor, né? Se é cupom fiscal. Você tem condições de buscar, por exemplo, tá bom, esse cliente aqui, quantas vezes ele comprou de mim? Nos últimos 3 meses, 6 meses, 1 ano. Qual foi o valor médio? Ele comprou 10 vezes e gastou 10 mil reais. Ou seja, o valor médio de cada compra desse cliente é de R$1.000, certo? Então, que produto ele compra? Ele compra sempre o mesmo produto. Não, olha, ele compra sempre 2 ou 3 produtos. Não tem sentido esse padrão. Ali, cada hora ele compra uma coisa. Depende do seu negócio. Quantos produtos você tem disponível no seu catálogo para fazer negócio? Eu tenho uma empresa cauda longa, são mais de 1.000 produtos. Talvez não é aí para você olhar. Não, Ale, eu tenho 5 produtos na minha empresa, e aí, se esse for o caso, provavelmente você tem um que é responsável por 80% das suas vendas. E aí a gente vai criando esse painel. Sabe um painel quando você está no seu carro dirigindo? Você tem ali velocidade, você tem o marcador de gasolina, você tem o marcador da temperatura, você tem a quilometragem. São informações que você vai tomando decisões, né? Então você olha para o seu indicador do tanque de combustível. Se tiver ali na reserva ou quase, depende do seu perfil de motorista, né? Eu tenho um amigo que não deixa nunca o carro chegar nem em meio tanque. Quando está perto do meio tanque, ele já para e abastece, enche o tanque. Tem outro que ele fala que anda no cheiro. E só abastece quando o carro começa a quase pifar. Qual é o seu perfil como gestor, como líder, como empresário? O seu combustível pode ser o seu estoque? Quanto tempo você consegue girar o seu negócio sem precisar renovar o estoque? Pode ser o seu caixa? Quanto tempo você consegue administrar o seu negócio se você ficar um período sem vender por qualquer motivo? Quanto tempo o seu negócio resiste, sobrevive, tem lucro? Tá? Então são indicadores. A velocidade pode ser a velocidade das suas vendas. Estou indo rápido, estou crescendo rápido, vou chegar antes aonde eu gostaria, porque eu construí uma meta e nessa velocidade, vendendo X pedidos, fazendo X pedidos por mês, por dia, por semana, aquilo que fizer sentido para o seu modelo de negócio, você consegue saber em quanto tempo você atinge aquela meta. Se você dobra as vendas, em teoria você vai chegar na meta na metade do tempo. Faz sentido, gente? Tudo bem até aqui, galera? Alguma dúvida, algum comentário, algo não está claro para alguém? E especialmente, estão conseguindo perceber isso no dia a dia de vocês? Conseguem fazer algum tipo de conexão? Isso é o que nos importa, tá? Se você consiga falar, estou mais ou menos entendendo, Ale, como é que eu vou pegar esse conceito que você está trazendo e amanhã aplicar no meu negócio.
Não é tipo, daqui 3 meses termina esse módulo, aí eu vou pensar o que eu vou fazer. Não, a nossa intenção, gente, é você, tipo, que seja um pedaço, não precisa ser tudo, sabe? Porque depois esse quebra-cabeça, ele ganha forma no final. É você pensar assim, falar, pô, o negócio que aquele maluco lá falou ontem, acho que dá para eu usar aqui, cara. Vou botar esse negócio aqui para funcionar na minha empresa hoje. E aí, na semana que vem, você diz pra gente, funcionou, não funcionou, Ale, quebrei a cabeça com aquilo. Ou, rapaz, você falou uma puta besteira ali que não funcionou com o meu negócio. É assim que a gente vai aprendendo, tá? Então, pessoal, a primeira etapa de uma jornada orientada por dados que traz essa possibilidade de geração de valor, de tomada de decisão informada, orientada, é coletar os dados. Então, o que você pode fazer? Você pode olhar o seu histórico de pedidos, você pode olhar o seu sistema de nota fiscal eletrônica, você pode olhar, Lê, eu vendo pelo WhatsApp. Olha o seu histórico do WhatsApp. Uma parte, provavelmente você vai ter associado, ou você, ou sua gerente, ou sua equipe de vendas, você vai saber mais ou menos, se eu te pergunto, quem são os seus 3, 5, 10 principais clientes? Mais ou menos você vai saber. Eu vendo pelo WhatsApp. Olha o histórico de mensagens. Faz uma busca, por exemplo, por palavra pedido, por palavra Pix, que é como a pessoa te paga, por palavra fechado, e aí busca, fala, olha, desse cliente que é da região tal, ou comprou esse produto. A ideia aqui, gente, é procurar identificar padrões que façam sentido, que te ajude a tomar uma decisão melhor. Entendeu? Imagina o seguinte, você olha lá no seu histórico do WhatsApp. Se você tiver 1, 2, 3 ou mais, começa a ganhar mais importância, né? Isso no universo de dados chama relevância estatística, quando eu tenho mais dados indicando a mesma direção. Então imagina o seguinte, nosso amigo Bruno, que eu sempre pego emprestado o negócio dele para usar de exemplo aqui, então quem quiser, estou em busca de voluntários aqui, galera, quem quiser se apresente. Coloque aqui o seu negócio, eu faço isso e isso, pode falar, levanta a mãozinha aqui, a gente abre 1 minuto do microfone para você vender seu peixe aqui, e aí o seu pagamento para ser divulgado aqui vai ser que a gente vai usar o seu negócio de exemplo algumas vezes, beleza? Quem se interessar, manda aí, levanta a mãozinha ou fala aí no chat. Por enquanto, vamos usar o negócio do Bruno. Meu amigo Bruno, que tem a Trajeto Móveis em Vitória da Conquista. Móveis para escritório, corporativo, ambientes de alta produtividade, de alta performance. Imagina que o Bruno olha lá no histórico dele e ele vai ver que toda vez que ele fala com empresas de contabilidade, o cara olha, pede catálogo, pede preço, negocia, chora, fala que está caro, pergunta como pode pagar, pergunta se tem desconto e não compra. Aí ele olha de novo, outra empresa de contabilidade aconteceu isso, uma daqui de Vitória da Conquista, a outra de Salvador. Rapaz, aí ele começa a olhar e fala, gente, quase toda empresa de contabilidade que eu converso eu não vendo. Que decisão ele pode tomar a partir dessa informação, pessoal? Ele para de tentar vender para a empresa de contabilidade? Pode ser uma solução, né? Porque está gastando, né, para falar com essas empresas. Ou ele tenta entrar com um produto de valor mais baixo? Talvez. Ou ele pode fazer uma pesquisa com as empresas de contabilidade, entender por que elas não compram móveis de escritório? Ou ele vai perceber que empresa de contabilidade, porque eles mexem com o número o tempo inteiro, para eles o preço é mais importante? Ou ele paga um imposto caro sobre aquilo? Eu não sei. O que eu estou dizendo aqui é que, exato, meu amigo Antônio, sempre perspicaz, o Antônio é cirúrgico aqui, ele bota aquela agulha igual a acupuntura, né? É isso aí. Por que eles não compram? E aí, quando ele entender isso, talvez ele vai decidir, cara, quando for empresa de contabilidade, ele vai falar para a equipe de vendas dele, nem dá muita importância, porque a chance de fechar é pouca. Isso do lado negativo da história. Do lado positivo, ele de repente vai ver
que empresas de seguros, como a gente tem aqui a Sandra, gostam de comprar uma cadeira boa, porque ela fica o dia inteiro no escritório fazendo ligação, falando com o cliente. Então quando for empresa de seguro, a gente tem uma chance melhor de vender. Posso estar falando duas grandes besteiras aqui, tá, gente? O que eu estou dizendo é, vale a pena você investigar no seu negócio e você vai encontrar essas informações. Pode ser que se você tem um restaurante, se você tem um delivery de alimentação, pode ser que você não venda de manhã, mas venda à noite. E aí, se você olhar, pode ser que se você trocar os produtos que tem de manhã, passe a vender e os que tem à noite a mesma coisa. Enfim, são muitas combinações possíveis. O que eu estou reforçando aqui com vocês é, a informação está aí. A gente precisa treinar o nosso olhar de buscar por essas informações que agregam inteligência para o nosso negócio e tomar decisões usando esse tipo de informação, tá? Então, como está aqui na tela, gente, o que você pode fazer? Tá? Respondam para si mesmos. Quem tiver gravando, quem tiver anotando, quem tiver fazendo print da tela, quem tiver tirando foto da tela, pensa nesse momento. O que eu posso fazer amanhã para descobrir alguma informação que é importante para o meu negócio? Tá? Então, como você pode fazer isso? Você pode fazer uma pesquisa, você pode ter um Google Forms igual esses que o time do Senac coloca aqui. Isso é grátis. O Google disponibiliza para todo mundo que tem um Gmail gratuitamente. Tá? Pô, você vai colocar para o seu cliente lá, olha, posso pedir para você responder para mim 3 perguntas, está nesse link aqui. Inclusive, no final do mês a gente faz um sorteio para os clientes que responderem. É uma forma de incentivar, né, de retribuir a gentileza, o tempo que o seu cliente vai dedicar para isso. Você pode pôr um post numa rede social. Pessoal, comente aqui o que vocês gostariam de ver no cardápio da semana que vem. Sabe? Ou o pessoal da contabilidade que não compra cadeira, me fala aí o que você gostaria de... qual é o seu desafio no trabalho? Você gostaria de apoio de pé, de uma mesa melhor? Enfim, usem a criatividade, né, para isso, para entender que informação é importante para você. Aí você está no processo de coletar essa informação. Tá? É a primeira etapa de uma jornada de tomada de decisão baseada em dados. Depois, o passo 2 é integrar. Então é assim, o que você vai fazer? Você tem, vamos supor que você fez essas duas coisas que eu falei agora há pouco. Você criou um formulário no Google de pesquisa e você fez um post numa rede social. Para deixar mais divertido aqui, vamos dizer que, além disso, cada pessoa que fala com você no WhatsApp, você pede também para ela responder uma pergunta ou duas. Aí você olha, por algum motivo, as pessoas que responderam a pergunta são, a maioria, mulheres. As pessoas que acessam a rede social são mais jovens. E as pessoas que estão no WhatsApp são profissionais que estão fora de casa no dia a dia. Ou seja, 3 perfis diferentes, cada um tende a responder de um jeito. Se você olhar só um, você pode tomar uma decisão errada. Imagina que você pergunta no formulário e 50 pessoas, das quais 35, 38, 40 são mulheres, e a gente está aqui falando, vamos dizer que a gente está num restaurante, e elas dizem assim, olha, eu gostaria muito de ver mais saladas, eu gostaria muito de ver mais pratos leves, porque a minha digestão é pesada, enfim. Beleza. Aí, nas redes sociais, quem mais interagiu com aquele conteúdo? Os jovens. Que normalmente, tá, gente? Desliguem aí preconceito, tá? A gente está só colocando possibilidades. Normalmente, um jovem vai falar que gosta do quê? Gosta de hambúrguer. Gosta de batata frita. Não é que uma mulher não possa gostar disso ou não queira, né? Enfim, vocês já entenderam. E aí, esse profissional que está respondendo pelo WhatsApp, que está fora de casa, é um homem que gosta de tomar uma cerveja. Percebe que cada um desses públicos vai responder diferente? Imagina que você pega as respostas da rede social que os jovens deram e fala, 70% das
respostas que a gente teve naquele post do Instagram falaram que gostariam de ver batata frita com cheddar, parecida com a do McDonald's. Bom, vamos botar isso no cardápio. E aí você vai ver que 70% de 10 jovens falou isso. E você teve 60% de 200 mulheres que disseram, ou homens preocupados em ter uma alimentação saudável, que disseram que querem ver uma maior variedade de saladas e pratos leves. Aí você fala, 70% do meu público queria fritas com cheddar e bacon. Eu coloquei e não vendeu nada. Porque você não ouviu o outro lado, você não ouviu um outro público tão relevante. Imagina aqui, à noite, no seu restaurante, a presença é desse primeiro público aqui, que queria ver pratos mais light. Então, essa é a importância, pessoal, de organizar, integrar os seus dados, colocar os seus dados para conversar, tá? Então, e aí o que a gente consegue com isso? A gente extrai mais inteligência, né? Fica mais completo. Um exemplo que eu gosto muito, que um ex-sócio meu, um antigo sócio que eu tive, felizmente ainda é meu amigo, ele falava sempre assim, sabe aquele desenho, aquele passatempo de criança? Aqueles álbuns de atividades, tinha o famoso ligue os pontos, e quando você ligava os pontos formava uma figura. Então, quanto mais pontos tiver para você ligar e formar um desenho, mais nítido vai ser aquele desenho, né? Mais clara vai ser a figura. É a mesma coisa do ponto de vista de dados. Quanto mais informações a gente tiver, desde que relevantes, né, mais valor vai ter na tomada de decisão. Beleza, gente? Tudo bem até aqui? Faz sentido? Eu vou fazer uma pausa super rápida para dar uma olhadinha no chat. Então, temos aqui... Legal, faz sentido. Boa, obrigado. Valeu, Antônio. Fernanda, vamos ver aqui o pitch da Fernanda. Projeto de arquitetura interiores para área comercial, legal, corporativa e residencial. Sensacional. Projetos baseados em neurociência, que legal. Projeto de arquitetura baseado em neurociência. Sensacional, Fernanda. Tá vendo? Exato, você precisa dos dados do cliente. Mas, puxão de orelha aí, né? Meus dados como empresa não são estruturados. Você faz para o seu cliente e não faz para você, né? Não se sinta mal, é super comum e eu não posso te dizer que eu estou livre disso 100%. Eu faço isso, vendo isso, ajudo pessoas a fazer isso, mas os dados da minha empresa não estão como eu gostaria. Estão bem melhores do que já foram, mas não estão como poderiam, melhor dizendo, né? Porque como eu gostaria não vai estar nunca. Então, sugestão, Fernanda, começa pelo simples, sabe? Faz o mais simples possível. A minha sugestão é você começar por dados de clientes. Então, assim, um CRM básico, RD Station, Agendor, PipeRun, tem alguns, inclusive, que são gratuitos, tá? RD Station é gratuito, o HubSpot tem a versão gratuita, mas é limitado e é complexo de usar. Minha sugestão para quem não tem o hábito ou, né, cultura é começar com o RD Station, que ele tem uma versão limitada, porém gratuita. Tem outros, o Bitrix é bem legal. Legal, eu coloco sim, Sandra. Mas, basicamente, são essas informações que eu estou falando aqui para você começar a ter um panorama, você começar a ter padrões, né, do seu mercado. Então, no caso da Fernanda aqui, né, se você olhar, Fernanda, para trás, tá? 1 ano para trás, 2 anos para trás, depende de quanto tempo tem o seu escritório, né, de arquitetura, quais foram aquilo que fizer sentido, tá? Não sei se você faz 10 projetos num mês, ou 100 projetos num mês, ou 2 projetos num mês, se for super artesanal, você mesma envolvida, mas assim, pega um número que faça sentido. Por exemplo, 10 anos, muito legal, você já deve ter um histórico, né, relevante. Então, imagina assim, nos últimos 5, que seja, 3 anos, 5 porque dá um desconto aí desses 2 praticamente totais de pandemia, e pensa assim, quais foram os meus
melhores projetos. E aí você vai olhar duas coisas. Rentabilidade e a sua satisfação, sua. Você, como empresária, gestora, né, arquiteta responsável, imagino, pelo projeto, o quanto aquilo foi bom para você, do ponto de vista de desafio, prazer, realização profissional e, claro, rentabilidade, né, porque seu escritório não é ONG, né, tem que dar dinheiro, precisa dar lucro. E é uma empresa, a sua equipe de arquitetura, e na outra ponta você vai olhar, Fernanda, quais foram os seus melhores clientes, os seus clientes que ficaram mais satisfeitos, que te abraçaram e falaram, eu adorei, e que te indicaram, ou que te contrataram de novo. Empresa, normalmente, né, tem uma recorrência maior em arquitetura, exceto se for assim, um investidor, um empreendedor, se for uma pessoa, para o projeto residencial, não vai fazer toda hora, né, todo ano, pelo menos não um projeto grande. Então, e aí você vai olhar para isso e fala assim, putz, escolhe, por exemplo, 10, 20, o número que fizer sentido aí pelo volume de projetos que você realiza num ano, e vê quais foram os melhores e procura um padrão entre eles. Talvez vai ser um valor financeiro, talvez vai ser um perfil de cliente, talvez vai ser um perfil de projeto, sabe? Vai ver você é a melhor arquiteta do universo para fazer salas de reunião corporativa ou para fazer áreas gourmet de residencial de alto padrão, não sei, né? Então, você vai identificar isso e aí o que você faz? Por um exemplo simples de tomada de decisão estratégica baseada em dados. Você vai começar a procurar clientes, começar conversas com clientes que têm um perfil similar com os seus melhores clientes. Os que ficaram mais satisfeitos, que te deram mais lucro. Parece uma coisa muito básica, mas faz... E é mesmo, tá? Mas faz muita diferença. Então, isso tende, Fernanda, a impactar, por exemplo, o volume de contratos que você fecha. Se hoje você, por exemplo, faz 10 propostas e fecha 3 ou fecha 5, é possível que você comece a fechar 7, fechar 8. Tudo isso eu estou falando aqui sem saber, tá? Das peculiaridades do seu negócio. Então, pode ter pequenos ajustes, mas conceitualmente, estruturalmente, esse é o modelo. Tá? Essa é uma primeira recomendação que eu faço para quem quer começar a olhar para dados. Então, você pode fazer faixas, né, de clientes. Meu cliente ideal, meu cliente ok, meu cliente que, cara, esse eu não quero mais. E aí você vai identificar padrões. Um cliente que já te deu problema, que demorou para pagar, que não reconhecia o valor do seu trabalho, que só pedia desconto, você vai identificar padrões. Quando um cliente desse entrar, você tem opções, não é que você não vai atender. Você pode, inclusive, decidir não atender, mas, por exemplo, você pode começar de um valor mais alto, você pode ser menos flexível em negociação, você pode dar um prazo maior para entregar o projeto, porque você sabe que é um cara que vai te dar trabalho. Entendeu? São possibilidades que você passa a ter mais segurança para tomar uma decisão, tá bom? Pessoal, relembrando aqui, né, um ponto, quem se inscrever e participar, né, não adianta se inscrever e não ir, na mentoria, a gente consegue atender com um pouquinho mais de profundidade. A gente não consegue ter um atendimento individual exclusivo, mas a gente consegue ali dedicar, depende do dia, 10, 15 minutos para cada um, tá? Então, por exemplo, Fernanda, se você quiser fazer um exercício desse, se inscreve na mentoria, a gente consegue te ajudar, assim, a elaborar um pouquinho mais, tá? Então, seguindo aqui, em seguida eu respondo o Mozart e o Valdinei, que são dois colaboradores aqui também, né? Já participaram bastante com a gente. Aproveito para reforçar, isso é sempre muito bom, a gente incentiva, a gente gosta, é sempre bom quando vocês falam, tá, pessoal? Primeiro, não se sinta inibido, talvez o que eu vou perguntar é bobo, é básico. Não existe. Bobo é quem não pergunta e fica com a dúvida para sempre, tá bom? Outra coisa, a sua dúvida pode ser de mais alguém, né? A gente está aqui com 31 pessoas hoje, né?
E às vezes, exatamente uma questão que você fez, ou um comentário que você fez, ajuda mais 2 ou 3 pessoas que estão aqui. Outras vezes você vai fazer um comentário e a pessoa vai falar, nossa, acontece comigo, ele fez desse jeito, vou tentar também. Tá bom? Então vamos lá. Eu tô sendo feliz. Próximo passo, galera, quando a gente está numa jornada de dados, né? Lembrando, o que a gente fez? Primeiro passo, coletar os dados, né? As informações, recolher de onde elas estão. E depois, a gente integrar, né? Então, eu começo a organizar, conectar esses dados para eu poder tomar uma decisão. Como que eu posso tomar uma decisão? O passo seguinte é analisar, que é isso que a gente estava falando agora. Eu vou procurar identificar padrões, né? Então, tende a ser uma das etapas, uma das fases mais importantes dentro de uma jornada de tomada de decisão orientada por dados, né? E aí, por exemplo, isso que a gente falou, imagine que você está hoje, né, você mande, só para ficar fácil a conta, tá, pessoal? Não levem ao pé da letra. Imagine que você mande 10 orçamentos num mês e feche 30%, desculpa, você fecha 3 dos 10 que você manda. Aí, se você tirar um tempo para analisar esses 7 que não estão fechando negócio com você, você vai encontrar padrões ali. Pode ser desde um concorrente que só queria saber como está o seu preço. Pode ser um cliente que, lembram que a gente falou do funil de vendas? Tem as etapas, a jornada, atenção, interesse, desejo e ação. Pode ser um cliente que está na etapa de atenção, na etapa de descoberta, ele ainda não está pronto para tomar uma decisão. Então ele está ali, nessa hora não é hora de dar um preço, é hora de dar mais informação, de educá-lo, de ajudá-lo a ter uma decisão mais madura sobre o que você vende, né? Então, você começa a identificar padrões. E aí, no mínimo, você deixa de ficar refém dessa situação, né? Você pode, por exemplo, tomar uma decisão, como a gente falou no comecinho do papo de hoje, né? Para organizar seu estoque, para organizar as suas compras, para organizar a sua contratação de novas pessoas, para você organizar o seu fluxo de caixa, tá? Então, é isso que eu estava falando. Você vai fazer essas primeiras análises. Pô, quando eu tento vender pelo Instagram não dá certo, mas pelo WhatsApp vai. Por que será? Talvez você nem precise saber por quê. Basta você dedicar mais atenção para o WhatsApp, né? Ou ao contrário, você pode entender assim, gozado que o povo de, sei lá, Pernambuco não compra de mim, mas do Ceará compram. Por que será? Quando você faz algum tipo de negócio online, será que tem algum impacto de imposto? Será que é o frete? Você pode olhar para esses, no caso da Fernanda, nossa amiga arquiteta. Pô, quando eu falo no segmento residencial, eu vendo mais rápido. Por que será? Pô, porque residencial eu vendo para pessoas, então é um casal, a esposa e o marido entram num acordo e me dão ok. Corporativo, às vezes, tem muita gente envolvida, às vezes o processo da empresa é lento. Então, como é que isso impacta o seu negócio? Eu sei que um projeto corporativo demora 90 dias para aprovar e mais 90 para pagar. Então, se eu fechar hoje, vou ver o dinheiro daqui 6 meses. Já um residencial tende a ser mais flexível. Eu posso pedir antecipação para começar o projeto, começar a entrega. Enfim, são possibilidades, tá, pessoal? O mais importante é isso, são possibilidades e você vai poder ser protagonista, você vai poder impactar mais o que acontece no seu negócio e deixar de ser simplesmente um personagem dessa história, tá bom? E por fim, a última etapa de uma jornada orientada por dados é ativar, né? Ativar é assim, o que eu faço com esses dados? Tá bom, descobri isso, quer dizer que eu percebi. Tá, o que eu faço? Imagine o seguinte, você está aqui aprendendo, né? Growth,
marketing, digital, analytics, redes sociais, a gente fala disso, né? Aplicativos, e aí você decide que vai fazer um investimento em anúncios no Google, né? E aí você contrata uma agência ou um gestor de tráfego, de mídias sociais para te ajudar, como a gente tem alguns aqui no grupo, né? Profissionais que atuam nessa área. E aí você pega e chega à conclusão que você vai colocar metade do seu dinheiro no Google e metade do seu dinheiro no Instagram de anúncios, né? Porque você quer testar, você quer ver o que é melhor. Aí passa uma semana é pouco tempo para isso, mas 2, 3 semanas, um mês, você começa a olhar os relatórios. Rapaz, eu botei o mesmo dinheiro, só que o Google gerou mais resultado de venda que o Instagram. É comum isso acontecer, é comum as pessoas pegarem e falar assim, então eu vou botar mais dinheiro no Google mês que vem, porque funciona melhor. Não necessariamente é verdade. As pessoas que clicaram no seu anúncio no Google simplesmente, provavelmente, estavam mais prontas para comprar, elas estavam mais avançadas na jornada de compra. É comum o Google ser associado a etapas mais perto da conversão, e o Instagram, o Facebook mais perto de awareness, mais perto de topo de funil, como a gente fala. Então, se você muda todo o seu investimento para o Google, talvez mude na hora, mas depois pode sentir falta de você alimentar o funil inteiro. Então, ativação, pessoal, eu não estou dando uma aula de Google aqui, nem de Instagram, Facebook Ads, tá? Eu estou trazendo alguns exemplos para vocês entenderem as possibilidades de trabalhar com dados. Beleza, gente? Assim, a parte de ativação é essencial porque é o que eu sempre falo aqui, né? Um exemplo, ninguém aprende a nadar além de um livro de natação. Você aprende a nadar mergulhando, né? Na piscina ou, né, no lago, na praia, no rio, na cachoeira, onde você estiver ali, mas não é lendo um livro. É a mesma coisa. A gente precisa entrar em ação. Ativar vem de ação, né? Quando você coloca para uso, quando você coloca para funcionar, você vai ter resultados. Sempre os melhores? Claro que não. Por isso vai ter aprendizados, por isso precisa testar. E eu repito, né, gente? Testar é diferente de tentar. Tentar é quando a gente faz uma coisa, tá todo mundo falando, eu li não sei onde, aquele doido lá do Growth falou que era para fazer isso, então eu vou fazer. Vamos ver o que dá. Isso é tentar. Testar é quando a gente tem uma hipótese, a gente tem algo que a gente quer que aconteça e a gente vai testar se aquele caminho é o melhor para que aquilo aconteça. Aí a gente vai ajustando, apertando o parafuso, como eu sempre falo, né, para chegar mais perto do resultado esperado. Beleza, gente? Então, tem aqui, vamos dar mais uma olhadinha no nosso super chat. Tem o meu xará aqui, Ale, com a mão levantada, e meu amigo Valdinei, pela ordem. Manda ver, meu velho. Valdinei, eu vi que você tinha, inclusive, feito um comentário ali no chat, eu já volto lá. E, pessoal, fiquem à vontade, deu o nosso horário aqui, como a gente começou uns minutinhos depois, né? Só para dar tempo do pessoal conectar, chegar para a aula. Então a gente vai mais uns 5 minutinhos aqui. Quem precisar sair, fica à vontade, não tem problema. Mas a gente vai mais uns 5 aqui só para poder concluir a entrega para vocês, tá? Boa noite a todos. Só pegando um gancho no que você estava falando sobre a questão de utilizar, né, as plataformas de divulgação. Recentemente eu fiz um mini curso e nele o que foi ensinado é justamente essa questão de você aprender a lidar com as ferramentas. Porque, por exemplo, o Google e Facebook, eles trabalham no sistema de leilão, né? Então, por mais que você invista dinheiro, se você não tiver a forma certa de anunciar, você não consegue alcançar esse leilão. Consequentemente, você perde dinheiro e seu anúncio ele não alcança, né, o público desejado. Então, o que foi mostrado para a gente foi justamente a forma de você aprender a lidar com isso. E não adianta você investir muito dinheiro, por exemplo, se você não tiver um anúncio bom para poder estar inserido nesse leilão. Isso.
É isso aí. Obrigado pela colaboração, Valdinei. É isso mesmo. Então, são muitas variáveis, né? Tem segmentos que são super disputados e às vezes você vai colocar um dinheiro ali e vai simplesmente jogar no lixo, porque você não vai conseguir chegar. Dizem, né? Uma piadinha de mau gosto do mercado de marketing digital é que o melhor lugar do mundo para você esconder um cadáver, se você matar alguém, é na segunda página do Google, né? Que ninguém nunca olha. Porque se Com você não certeza, ninguém vai olhar lá. Exato. Se você não tiver pelo menos na primeira página, você está rasgando dinheiro mesmo, né? Então é importante essa. Talvez o Google não seja, talvez o seu segmento seja muito disputado. Eu tomei um susto há alguns anos aqui em São Paulo. Eu estava começando nesse mercado. Eu sempre tive agência, sempre fui de marketing, mas quando, né, o digital começou a ganhar essa força, eu fui pesquisar, estudar, e o segmento mais disputado de leilão do Google em São Paulo, na cidade de São Paulo, sabe qual é? Desentupidora. Eu tomei um susto com isso. Nunca ia imaginar, porque não tem nada a ver com o meu negócio e tal, mas é o mais disputado no leilão. E aí, hoje em dia, com questões de privacidade de dados, alguns setores nem podem anunciar, o Google não aceita alguns setores. Então, sim, tem detalhes. Eu não recomendo. Você pode fazer sozinho, se não é a sua área. Se você é, sei lá, um chefe de cozinha ou uma arquiteta como a Fernanda, eu não recomendo que você faça sozinho, porque tem uma chance muito grande de você queimar sua verba, tá? E não ter resultado nenhum. Tem cursos, tem o próprio Google, o Facebook, eles têm cursos gratuitos, a internet está cheia de conteúdo, mas eu recomendo no início você ter o apoio de um profissional da área, assim como eu não recomendo ninguém construir uma casa sem contratar um arquiteto ou um engenheiro. É o mesmo princípio, né? Um especialista pode evitar muitos problemas, no mínimo. Quem mais, gente? Temos mais alguém aqui? A gente tem ainda 2 minutinhos. Meu xará ou minha xará, Alê? Está aqui com a mão levantada. Oi, Ale, tudo bem? Aqui é a Alice, tudo bem? Eu Ah, até botei tudo, no Alice. chat aí uma pergunta. Você estava falando sobre Desculpa, não vi. coleta, sobre análise, né? E Uhum. aí eu queria a sugestão de plataformas, né? Para quem está começando, para quem quer fazer um MVP baratinho, de coleta de lead, que possa fazer uma automação mínima, porque, querendo ou não, o Google Forms ele ainda é bem simples, né? A gente não consegue fazer o mínimo de automação. De automação, não. No entanto, é como eu te disse, né? Antes de automação, o que eu recomendo, tá, Alice? Estava falando hoje disso com um amigo. Hoje, se você olhar também o meu olhar, a minha percepção é naturalmente enviesada pelo universo, né, que eu transito. Mas eu vejo, por exemplo, no LinkedIn, no Instagram mesmo, Facebook, muita gente falando, né, metaverso, NFTs. E aí você vai ver, essa pessoa não tem nenhuma régua de relacionamento desenhada dos seus clientes. Eu concordo. Sabe? Então, é assim, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que o seu negócio não está preparado, não está estruturado, mas é assim. Eu entendi que a gente está pensando muito além do que se fazer o básico, Sabe? Pouco importa se você vai ter, porque o perigo de uma automação, eu vou te dizer qual é, ela escala. O que acontece, eu sempre dou um exemplo que é assim, imagina o seguinte, a gente está em Salvador, e aí você pega um voo para Paris, tá? De férias. Ou a trabalho, né? Tanto faz, para ir para Paris, está valendo, né? Aí o comandante, por um descuido ou o computador estava mal calibrado, ele errou 1 grau na rota, na hora que ele decolou de Salvador para Paris. Sabe onde ele chega? Ele não chega na Itália, que é pertinho, ele chega na África. Porque acontece assim, ó. O erro vai aumentando, sabe? Esse é o perigo de você usar tecnologia, usar escala, automação, antes de estar tudo redondo. Você amplifica os gaps, você amplifica
as margens de erro junto. É mais ou menos a mesma coisa do que você ter uma campanha no Google, por exemplo, ou Face, ou programática, aquilo que for, que está com uma taxa de conversão baixa. Você estava esperando, por exemplo, 10% de conversão, ela está te entregando 4%. Aí você vai lá de teimoso e fala, pô, 4 eu não bato minha meta, preciso botar mais dinheiro aí. Você vai melhorar um pouco a conversão, mas você vai queimar muito mais dinheiro, né? Você vai continuar queimando 96% da verba que você colocou a mais. Então, assim, uma plataforma específica de automação, o que eu vejo você com possibilidade de fazer é pegar uma plataforma de inbound, né? E fazer algum tipo de conteúdo para coleta de dados. Então, um CRM, você consegue fazer isso. E mesmo um e-mail. E-mail é, se for B2B, tá? E-mail para B2B é disparada a ferramenta com maior conversão. Sim. 30 vezes mais que rede social, em média, sem considerar particularidades de mercado. Agora, para B2C, não. Para B2C, e-mail cai muito em Gmail, em Hotmail, e aí despenca a entregabilidade, né? Mas... Então, a minha recomendação, se você tiver seguro aqui o processo, os dados que você vai coletar, as informações que você precisa tão maduros, eu iria para por exemplo, você pode ter uma campanha, um funil básico, tá? Que desemboca numa landing page e ali você coleta um formulário teu e ele cai se você tiver com essa landing page dentro de RD Station, Salesforce, MailChimp, qualquer um, né? Ele vai gerar para você e fazer, inclusive, os funis de resposta automatizados. Exato, a ideia é essa mesmo. Legal. Isso aí. Beleza, meu povo do Growth? Isso aí. Vamos nós de conteúdo, tá tudo muito bom. Que legal, gente. E lembrando, tá? O mais importante, não tá segura de como fazer, faz assim mesmo. Testa, pega um pedacinho, separa uma base pequena, um pedaço da sua base de clientes, faz testes, experimenta. Sabe? Só isso já vai gerar um aprendizado e aquilo que eu falei há 2 semanas atrás, né? Sempre, pelo menos, ter uma noção de meta, de para onde você quer ir, o que você está tentando conseguir, o que precisa acontecer antes de você fazer qualquer coisa. No e-mail, mandar para uma lista no WhatsApp, fazer um post numa rede social, fazer algum tipo de automação, investir numa campanha de mídia, fazer uma promoção. Pensa, só tem uma pergunta que você precisa responder. O que precisa acontecer para eu considerar essa iniciativa um sucesso? E aí não faz antes de responder isso. Se você tiver um pouquinho mais avançado, tem mais uma pergunta que é legal responder. Que valor isso gera para o meu cliente? Sabe? Tá, vou mandar esse e-mail. Que valor isso gera para o meu cliente? Ou só tem valor para mim? Vai fazer um post numa rede social? Vai lançar uma promoção? Vai fazer uma campanha? Que valor isso gera para o meu cliente? E o que precisa acontecer para eu considerar isso sucesso? Qual é a evidência de sucesso que eu vou medir para saber se deu certo ou não? Beleza, gente? Estamos liberados por hoje? Valeu ficar aqui segunda-feira um pouquinho a mais do horário? Para quem busca conhecimento, sempre é bom, sempre vale a pena. Concordo 100% contigo, meu amigo. Muito bom, galera. Gente, e com relação àquilo que você estava falando, né, do piloto do avião, há alguns anos, quando aconteceu o tsunami, os cientistas declararam que houve um deslocamento de 6% ou de 6 graus no eixo da Terra. Muita gente falou à época que isso era uma besteira, 6 milímetros de deslocamento no eixo da Terra. Só que ninguém nunca parou para analisar o tamanho, o diâmetro do eixo da Terra com relação a 6 milímetros. Né? Olha então, só. assim, a gente faz a ideia de que 6 milímetros é uma besteira, mas irrelevante, né? Só que quando você vai levar isso para o eixo da Terra, é que você vai ter a real dimensão do estrago que o tsunami fez. Exatamente. Olha só que legal. Boa.
Bacana, pessoal. Agradeço mais uma vez. Lembrando aí, tem os links todos, né? Frequência, se inscrevam na mentoria, tentem colocar em prática. Quem tiver, coloquem aí o chat, a gente olha depois, tá? Ficou com alguma dúvida, quer fazer algum comentário, quer xingar a gente, quer mandar um abraço, quer falar que foi legal. Esse espaço é todo nosso, tá, gente? Fiquem à vontade, todo mundo aí. Quanto mais a gente interagir, quanto mais a gente colocar a mão na massa, mais resultado vai ter para todo mundo. Beleza? Nos vemos, então. Deixa eu confirmar aqui, que eu acho que essa semana a gente tem quarta, né? Bacana, obrigado, meu parceiro. Deixa eu confirmar aqui para vocês. Até a próxima aula. É isso aí, nós temos... Não, essa semana a gente tem mentoria, então, na quarta-feira, às 8 da manhã. E na semana que vem a gente já tem aula na segunda e na quarta à noite, além do plantão na quarta de manhã. Tá? Então consultem sempre a agenda oficial lá do Google, né, que o nosso amigo Cláudio, que o time do Senac montou aí para facilitar a vida de todo mundo. Beleza, gente? Abração. Lembro, usem o grupo do WhatsApp. Isso, Antônio. Desafio da prática. Tem que botar a mão na massa. Tem que sujar a mão de graxa para gerar negócio. Tá? Dúvidas? Enquanto isso, enquanto a gente não se vê na mentoria ou na próxima semana, usem o grupo, gente. Networking, tem a nossa planilha de networking, se conectem, façam negócio, se apresentem, indiquem uns aos outros, tá? Quem tiver dúvida, chama lá no grupo. Ale, seu maluco, eu tentei implantar o que você falou lá, não deu certo, vamos resolver lá, sabe? E o negócio é a gente gerar valor aqui, então aproveitar essa energia, acabando hoje, janeiro, primeiro mês do ano já foi, mas temos 11 meses para sentar o dedo e decolar nossos negócios. Abraço, gente. Boa semana para todo mundo.